Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal EBD Viva. E nós estamos relembrando a oração do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos afásia conhecida. Neste encontro de hoje, nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que pudesse inscrever-se no meu canal, também socializar nas suas redes sociais, pedir a alguém que possa, de fato, também assistir às aulas, para que ela possa ser de grande enlevo espiritual para a sua vida, para a vida de algum professor, vocacionado ou obreiro conhecido seu. Então, nós estamos fazendo esse trabalho visando o engrandecimento do reino de Deus e, para isso, nós precisamos de você. Também, se você quiser deixar algum comentário na timeline, aí pode deixar. Também pode clicar no gostei, se foi uma aula que impactou a sua vida positivamente. E também clica aí no sininho, porque você receberá todas as segundas-feiras, às 19h30, quando nós estamos lançando a aula no ar, né? E a aula precede sempre 6 dias de antecedência do próximo domingo, que é a aula vindoura. Nós estamos, então, estudando no terceiro trimestre. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel, eu sou o obreiro da Assembleia de Deus da Graça, Ministério IBS, e o meu pastor-presidente é o pastor Levi Aguiar, ao qual mando um abraço também para todos os meus familiares e amigos que estão também me ouvindo nesta noite. Então, eu gostaria de já iniciar a lição de hoje, lembrando que nós estamos estudando o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções e os ensinamentos no período dos reis de Israel. Estamos estudando os livros de 1º e 2º Reis do Antigo Testamento. E com isso, nós vamos então passar por todos os reis, que antes do exílio, que nós vamos estudar na última lição. A lição número 3, essa lição do dia 18 de julho de 2021, e o tema da lição de hoje é Acabe e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias. E nós já vamos fazer a leitura do texto áureo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, ao que amam e o guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Este é o texto áureo da nossa lição, que, por certo, traz o conserto do Senhor e a misericórdia acompanha até 1000 gerações. Muito importante o nosso texto áureo de hoje. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, que está em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, capítulo 17, de 1 a 7, capítulo 18, versículos de 17 a 21. Iniciamos então em 1 Reis 16, 29 e 30. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 18, 17, de 1 a 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui,
e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18, 17 a 21. E sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Muito bem, meus irmãos, essa lição é uma lição muito importante. Na lição de domingo passado, nós estudamos sobre a cisão, a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Nós estamos estudando, nesse primeiro trimestre, os reis. Não vamos estudar todos os reis, né? Nós vamos estudar, inclusive, esta lição. Domingo que vem vai ser o confronto entre os profetas de Baal e Acera e o Deus, o profeta Elias, sozinho, contra quase 1000 profetas, 850. E ele, o Deus vivo, vai responder a oração dele na próxima lição. E hoje nós vamos estudar, o objetivo geral é asseverar que todo pecado gera uma consequência. E os objetivos específicos são, primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Esse casal, de fato, fizeram atrocidades, desobedeceram ao Senhor, e nós vamos apresentar então essa perversidade. O segundo ponto específico, do objetivo específico, é demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos, tanto para o profeta Elias, que nós vamos estudar hoje, também como para a viúva de Serepta e os filhos de Deus, que Deus tem cuidado especial. E terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. O comentarista vai chamar de secura. Então nós vamos estudar ele se afastou tanto de Deus e pecou que a mente dele já estava totalmente cauterizada e não mais ouvia o que Deus falava por meio do seu profeta, inclusive chamando atenção para que ele se arrependesse. E nós vamos observar que não somente ele, mas também a nação de Israel, ela sofreu consequências por conta da atitude desse rei que ouviu muito a sua esposa Jezabel, que era uma mulher terrível, que matou muitos profetas do Senhor e fez diversas atrocidades. Então, o ponto central da lição de hoje é essencial estar alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Nós temos que estar com nossos ouvidos aguçados, abertos, para quando o Espírito Santo, por meio da palavra,
de Deus falar ao nosso coração, nós precisamos então estar alertas e sensíveis para que nós possamos nos arrepender. Porque Deus, até o próprio rei que nós estamos estudando, né, nós vamos observar que Deus deu várias oportunidades para que ele pudesse se arrepender, inclusive ganhou algumas guerras e teve também prosperidade no seu reino, porém, né, foi uma questão que nós vamos estudar e aprofundar um pouco mais para você, professor, estar então repassando para o seu aluno na sala de aula. Vamos agora para adentrar já na introdução, fazendo um resumo também e trazendo algumas referências bíblicas para que você possa utilizar na sua sala de aula. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviasse completamente dos mandamentos e do temor a Deus. Está lá em 1 Reis 16:30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos de morte. Muito perigoso, né, irmãos? 1 Reis 16:31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, 1 Reis 17:1. Então nós vamos observar nessa lição de hoje que os terríveis pecados do rei fez com que ele se desviasse e fosse insensível à voz do Senhor por meio do profeta Elias, principalmente nesta lição, né? E além disso, ele casou com a ímpia, e aí, irmãos, a gente pode observar o jugo desigual, o que isso causa, né? O jugo desigual. Então, Deus já tinha asseverado anteriormente essa questão, e em Deuteronômio, que nós vamos ver também daqui a pouco. E o que aconteceu? Seus pecados, conduziram a nação, né, a sofrer, né, com uma seca muito grande, mas tudo isso Deus tinha um propósito de realmente sensibilizar o coração do rei e do povo para adorar ao único rei, ao rei de Israel, ao rei dos reis, o rei nosso Senhor. O ponto número 1, o casamento de Acabe com Jezabel. As consequências de escolhas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa dos que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados, com D minúsculos, pelas nações vizinhas a Israel. Está lá em 1 Reis 16:31 e capítulo 18:19. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. É interessante que o professor leia os dois capítulos, né, de 1 Reis e de 2 Reis, para que você possa, então, compreender, né, todo o cenário, e aí você e eu vamos adentrando em uma lição por lição até nós chegarmos no final desse trimestre. Então, continuando, Jezabel era filha do rei dos Sidônios, Etibal, 1 Reis 16:31. Diz que ela era sidoniana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral, de Tiro e Sidom, irmãos, né? Os fenícios, a Fenícia contemplava Tiro e Sidom, tendo seu casamento com Acabe sido resultado de uma aliança que o objetivo era fortalecer o reino de Israel, entre o reino de Israel e a Fenícia. Então, o objetivo era
quando eles faziam, né, os reis se casavam com as princesas, filhas dos reis das circunvizinhanças, era para que essas alianças perdurassem e estes reis não invadissem ao reino de Israel, e os reis então faziam esses acordos. Mas qual era o que Deus tinha vaticinado? Que eles não fizessem acordo com esses reis, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, estaria protegendo seu povo, porque o Deus forte tinha tirado o povo lá do Egito, passado e entrado Josué na terra prometida, na Canaã, e eles deveriam ser gratos a Deus pelos milagres que Deus havia feito e se voltarem e adorarem unicamente ao Deus vivo. Hoje ainda, irmãos, muitos dos nossos irmãos e nossas irmãs precisam estar atentos e adorar ao Deus vivo, ao Deus de Israel somente. Muitas vezes o coração está dividido entre muitas coisas, como nós vamos ver hoje em nossa lição. Mas nós precisamos de adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos lá ler a lei, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, o que Deus havia dito para que os reis que iriam assumir ali na frente deveriam estar atentos e não fazer. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não fará com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com ela, e não dará tuas filhas a teus filhos, nem tomará suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim para que servissem outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vocês, contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimarei a fogo as tuas imagens e esculturas. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que foste o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Deus já tinha colocado que os reis deveriam evitar casar-se e fazer alianças com esses reis das nações circunvizinhas, porque Deus sabia que essas mulheres iriam perverter o coração dos seus filhos, fazendo que eles adorassem a deuses com D minúsculo, feito por mãos humanas. E o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus Jeová, Javé, ele é um Deus imutável, que criou o mundo e que não divide a sua glória com ninguém. E que o pecado de idolatria, ele é um pecado terrível, e Deus se ira contra os seus filhos quando cometem tal pecado. Vamos então para o subtópico 2, do tópico 1. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Está lá em 1 Reis 18:4. Nesse mesmo versículo, Obadias, o mordomo, salvou os 100 profetas. Está lá escrito também. 50 em uma caverna, 50 em outra. Então ele salvou os 100 profetas. Tanto é que um pouquinho mais à frente, quando Elias reaparece, ele pede a Obadias que vai dizer ao rei que ele estava ali, que ele queria conversar com o rei. E Obadias, então, que era um mordomo temente a Deus, né, que pela ordem do rei Acabe, ele estava ali, né, fazendo um mandado para o rei, e encontrou Elias. E aí temeu pela sua vida.
né, porque temendo que o rei mandasse matá-lo quando ele trouxesse essa notícia, e depois Deus poderia tirá-lo daquele lugar, quando ele voltasse ali, não podia estar ali, então ele ficou preocupado. Mas depois Elias tomou, inclusive, a atitude de ir com ele até a presença do rei. Ameaçou a vida de Elias, a Jezabel ameaçou a vida de Elias, voltando ao texto, 1 Reis 19:2, e ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, né? Então, Nabote não quis vender a sua vinha, era uma herança, né? As heranças paternas, elas não poderiam ser negociadas e deveriam ser cultivada melhor a memória dos seus antecessores por meio das heranças. E ele não quis vender. E o rei Acabe queria fazer uma horta ali, aumentar ali, porque ficava o terreno bem próximo ali, né, o seu palácio. Ele queria então fazer uma horta. E ele não quis vender. E Nabote depois foi cruelmente assassinado, inclusive injustamente, né? E quem tramou tudo foi a Jezabel, inclusive fazendo conchavos para que acusassem, colocando primeiro Nabote em local de destaque, depois acusando que ele se levantou contra o rei e contra o Deus também de Israel. Então, depois, quando essa perversa mulher, né, matou, foi lá para o marido e falou assim: ó, vai agora e toma a terra, que Nabote morreu. E o rei foi lá e foi castigado severamente por Deus, né? Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E ainda praticou prostituição e feitiçaria. Olha, os pecados foram muitos pecados, né? O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. Um homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Deus é misericordioso, mas ele julga com rigor aqueles que insistem em continuar na prática do mal. E aí, irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o que diz a palavra de Deus? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse casamento mal feito, né, do rei Acabe com essa perversa mulher, que não tinha nada para agregar ali, né, lá da terra do entorno, né, na nação circunvizinha, que ele, querendo que o reino dele tivesse paz, ele vai fazer um acordo com reis que não era preconizado pela palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio 7, 1 a 6, que nós lemos, e ainda casa com essa perversa mulher. E nós vamos observar que a síntese desse tópico é: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em manter-se na prática do mal. E na lição do professor, nós temos aí explicitado as formas de idolatria na Bíblia, que vocês estão vendo aí agora na tela do computador, ou do seu celular, ou do seu laptop, aí você está observando aí, né? Então, olha só, todos esses versículos bíblicos, eles trazem formas de idolatria na Bíblia, né? Adoração a imagens, oferecimento de sacrifícios às imagens, está lá em Salmo 106, versículo 38. Nós não vamos adentrar em cada um versículo deste aqui, mas é interessante que o professor peça ao seu aluno para pegar 2 ou 3 exemplos desse aqui e ler
né, o versículo para que ele possa então ver que o serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, a adoração a demônios, manter ídolos no próprio coração, a adoração aos espíritos mortos, a cobiça e a sensualidade. Hoje nós temos diversos ídolos. Porque o que é um ídolo também na Bíblia? Nós sabemos que esses serviços prestados, por exemplo, a outros deuses, Deuteronômio 7,4, e a Bíblia diz que nós, lá no canon, na lei de Deus, que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E Ele tem que ocupar todo o nosso coração. E muitas das vezes nós deixamos entrar ali, né, idolatria. Uma idolatria hoje a um ídolo, né, pop, de música, a um ator, a uma atriz de novela, a própria televisão, a própria internet com uso desmedido. Tem situações que nós vamos adentrando em idolatria e abandonando a Deus, abandonando o período de concentração que nós precisamos ter, de comunhão com Deus, por meio da oração, por meio de leitura da palavra, por meio de estudo da palavra. E quando nós adentramos para estudar a palavra, a gente tira o momento do dia, quase na hora de dormir, muitas das vezes, já com sono. Então, podemos dar o melhor para Deus e devemos dar o melhor para Deus, o nosso melhor horário no dia, buscarmos a Deus em oração, perseverarmos em oração. Então é interessante que nós, então, observemos as formas de idolatria que a Bíblia nos traz e evitemos todas essas questões que nos afastam de Deus. O tópico de número 2, nós vamos adentrar agora, diz que Elias prevê grande seca. E, subtópico número 1, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Está inclusive na leitura em classe, né? 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. 16, 32. No 16, 32, né, a gente vê que ele construiu um templo para Baal em Samaria e um altar a esse Deus. Olha, irmãos, construiu um templo para um rei pagão, sendo que nosso rei, o rei de Israel, o rei dos reis, né, o Deus Todo-Poderoso, ele tinha já ordenado lá a Moisés, Salomão tinha construído. Então é uma situação que depois da divisão, quando o pecado da idolatria entrou, inclusive mais severamente no reino do norte, porque esse reino, ainda no reino do sul, alguns reis passaram com nota boa, né, o reino de Judá, que nós vamos estudar ainda nesse trimestre, mas os reinos do norte, a idolatria, inclusive, quando nós vemos bons exemplos, Deus cita o rei Davi. E quando a gente vê maus exemplos, o Senhor cita na sua palavra o Jeroboão, que introduziu essas questões, né, essas adorações aí também mais severamente, né, no reino do norte, né? Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, está no tópico número 1, voltamos para lá, confrontou esse rei e deu a sentença que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta, dada por Deus. Está lá em 1 Reis 17:1. E, irmãos, o Baal era o rei da chuva, né? Baal significa Senhor. Então a tempestade e fertilidade era uma das atribuições que os pagãos e o povo também de Israel, que estava sendo induzido ali a adorar a Baal, criam que ele
era um Deus que dormia, depois ele acordava na primavera, e aí chovia, e ele que provia então a chuva. E o desafio, né, maior, então ali chegou, né, que nós vamos ver agora aqui, qual era a palavra do Senhor já lá atrás, em Deuteronômio. Né? E o profeta Elias usou a palavra de Deus, tenho certeza disso, que ele, né, era uma pessoa que de fato era um servo do Senhor, um profeta que de fato tinha intimidade com a palavra, e ele então aplicou a palavra, e Deus lhe ordenou que fizesse isso. Né? Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Lá em Deuteronômio, como eu disse, capítulo 11, versículos 16 e 17, diz o seguinte: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Isso estava vaticinado. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Lá atrás, Deus já havia falado em Deuteronômio capítulo 11, 16 e 17, que se servisse a outros deuses, ele podia cerrar o céu. O céu poderia ficar cinzento lá, que não ia, né, chover. E aí, irmãos, nós vemos isso se cumprindo, essa palavra, lá vaticinado pelo profeta Elias. Elias, então, detinha o conhecimento da palavra. Em 1 Reis, capítulo 18 e versículo 10, nós vemos o que esse servo de Deus foi, inclusive, caçado, procurado, depois que ele se dirigiu ao rei. Nem saudação nós vemos nesse texto bíblico, ele já entra direto no assunto, e porque Deus de fato estava irado com Acabe, porque ele estava induzindo ao povo, além disso, construindo templos e permitindo todas essas atrocidades acontecerem ali no reino de Israel. Olha, irmãos, tem um ponto aí na revista também, que é a interação do professor. Eu vou ler um pedacinho aqui. Em tempos de apostasia, quando impera a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia profetas para combater esse sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito do seu reino. 1 Reis 17:1. Então, Elias aparece num momento crítico, no momento que de fato havia essa idolatria encravada ali e se proliferando entre o povo, e o povo deixando de servir ou servindo a dois senhores. Então o povo estava sendo influenciado, né, a deixar a adoração a Javé, de Israel, o rei, o nosso Senhor, e servindo a Baalins. Então, vamos para o subtópico número 2, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. E é um ponto também importante. O profeta foi bastante corajoso, audacioso, né, impelido pelo Espírito de Deus a chegar ali na frente daquele rei que detinha o poder ali terreno naquele momento, e tinha poder para mandar também, inclusive executar a qualquer um que de fato lhe deixasse desapontado. E na verdade Elias, impelido pelo Espírito Santo de Deus, foi corajoso e deu o recado que Deus tinha para, por intermédio dele, falar ao rei Acabe.
No caso de Elias, ele teve que enfrentar dificuldades também de falta d'água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte, está lá em 1 Reis 19:2, né? Entretanto, apesar das dificuldades, Jezabel falou que, né, já ia matá-lo, né? E então, entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Deus já tinha provido este milagre para o povo de Israel no deserto, mandando o maná 1 vez por dia. E para o profeta Elias, né, a porção vinha dobrada, né? Ele mandava pela manhã e mandava à tarde pão e carne, e ele bebia água lá do rio, né, do Querite. E nós podemos observar então o cuidado que Deus tem com os seus. Isso é muito importante ao lermos e ao estudarmos, sublinharmos isso para que os nossos alunos então tenham observem esse ponto de fundamental importância. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. A viúva, depois, né, o Senhor chegou ali e falou para ele sair dali e ir para o local onde ele encontraria então essa viúva. Nós vamos ver aqui, né? Muitas das vezes esse ponto que vem aqui, irmãos, nos chama a atenção, porque até o autor da lição, o pastor Clayton, ele no seu livro de apoio, ele traz alguns pontos importantes sobre, refutando inclusive a teoria da prosperidade, né? Por quê? Estão pregando por aí que é só aceitar Jesus, vem para cá que sua vida vai virar um mar de rosas. Você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você nunca vai ter dificuldade nenhuma, já vai viver o céu. Mas o que Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Nós temos problemas no mundo odierno onde vivemos, mas nós temos que olhar para cima, para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a seca veio, o profeta também teve que fugir naquele momento ali, Deus orientou que ele saísse dali, e o rei e a rainha Jezabel, aquela mulher que não era de Deus, tinha de fato mandado procurar por todos os lugares, querendo ceifar a vida do servo do Senhor. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Inclusive, nós vamos ver que mandou até anjos também servir pão quentinho, né? Servir ali ao próprio profeta, para ele caminhar também em outra ocasião. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei. Em Gênesis 12, 5, o que conta a Bíblia Sagrada? E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Deus já tinha ordenado a Abrão a sair da sua terra e do meio da parentela. E Abrão foi o pai da fé, que foi transformado depois, a palavra Deus, né, Deus chamou de Abraão, que seria o pai de uma grande nação. Ele teve fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse sentido nós vemos lá Elias
da mesma forma, obedecendo a voz de Deus para onde Deus ordenava que ele fosse, que ele caminhasse, que Deus ia prover, Deus ia encaminhar uma viúva para cuidar dele, para que ele então ficasse mais um tempo ali até que o propósito de Deus na vida dele se cumprisse, que ele voltasse lá como ele voltou, e aconteceu depois a sequência da história registrada no livro de 1 Reis. E tem outro versículo que eu gostaria, né, de socializar com os irmãos, é que lá em João 14, 23, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para eles, e faremos morada nele. Então, temos que estar atento à palavra de Deus. Se Acabe estivesse atento às ordenanças do Senhor e cumprisse as ordenanças do Senhor, Deus, ele abençoaria rica e poderosamente o seu reinado e o povo, consequentemente. Por quê? Porque Deus tinha promessa e tem promessa com este povo, que foi um povo escolhido, um povo santo, um povo separado, inclusive, né, ele é que nós chamamos que é o relógio de Deus, né? Tudo está no Apocalipse, nós vemos, observamos lá, toda a história que ainda vai acontecer está predita, e o tempo que nós estamos vivendo são os últimos dias, temos que estar atentos a eles. Então, tem um outro versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. O subtópico 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a ela e o seu filho, e depois que iria morrer. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele, né? Porque ele tinha sido alimentado pelo anjo por 2 vezes, e ele então prosseguiu 40 dias, e ele então chegou ali naquele local, muito possivelmente, né, com muita fome, e ele então pediu que a mulher fosse a viúva e fizesse um pão para ele. E a viúva obedeceu à ordem de Elias, lhe preparou a comida. E a partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. 1 Reis 17, 14. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né, nós temos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que ter fé em Deus e colocar a nossa fé em evidência, né? A nossa fé em evidência, para que então, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dificuldade, muitas das vezes o que acontece no mundo espiritual é uma coisa, como nós aprendemos na escola dominical, na lição, no trimestre passado. Quando nós queremos subir no reino de Deus, nós temos que descer. Isso é inversamente proporcional. Quando nós não temos algo acontecendo, nós temos que crer que está acontecendo. E pela fé, se for vontade de Deus, acontece. Então, nós vivemos o trabalhar de Deus em nossa vida e observamos como Deus zela, como Deus cuida dos seus filhos e como Deus trabalha. E é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que todo poder está em tuas mãos. Essa história, então, nos mostra o quanto Deus cuida dos que o proferem a sua verdade, e ele defende, né, a causa do órfão e da viúva. Tem diversos textos bíblicos na lição do professor, ou dos alunos também, Deuteronômio 10, 17, 18, capítulo 24, 21, Salmos 68, 5,
146:9, que eu vou ler para os irmãos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Né? E nós sabendo nós que Serepta ficava ao sul da Fenícia, era um reino vizinho ao norte de Israel. E quem era o rei de lá? O pai de Jezabel. Lá nas terras do pai de Jezabel, Deus escondeu o seu profeta na casa de uma viúva, e ali Deus o sustentou e ainda abençoou aquela viúva, que muito provavelmente não era israelita, né? E ali Deus abençoou-a, e também depois aconteceram alguns fatos na sua família, inclusive com seu filho falecendo, mas o profeta de Deus ressuscitou por meio de uma oração, 3 vezes se deitando sobre aquela criança, e aquele menino se levantou, se ressuscitou, e ele entregou então àquela mãe. E a síntese do tópico número 2 é: o Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Nós temos que exercitar a nossa fé. Precisamos confiar plenamente no Senhor, que Ele vai nos suster. A própria Bíblia diz: nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está escrito no texto que está aparecendo aí na sua tela neste momento. Então vamos agora para o tópico número 3, o encontro de Elias com Acabe, e subtópico número 1, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. 1 Reis 17:1, aproximadamente 3 anos e meio. A total falta de discernimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo, está lá em 1 Reis 18, 17 e 18, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A nação então começou a passar fome, o povo, e não chovia, e o rei, o Deus com D minúsculo, Baal, não estava resolvendo nada, porque Deus, por meio do seu profeta, da palavra de Deus proferida ali, né, não ia chover mesmo, nem sereno, nem nada. E aí todos sofreram, mas nem assim deixaram os seus maus caminhos. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias, né, foi de acusação, quando o rei de fato verificou que o profeta estava ali perto dele. És tu o perturbador de Israel? Está lá em 1 Reis 18, 17b. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito para ele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. E o profeta Elias refuta imediatamente, dizendo que não era ele, não, era o rei que era o perturbador, que ele estava deixando de cumprir e estava levando o povo à idolatria. Então, ele foi corajoso e audacioso e falava de fato o que Deus estava colocando na boca dele para falar. Lá no livro de apoio, também do nosso comentarista da lição desse trimestre, né, o pastor Creighton Ivan Pomerining, ele diz que os profetas palacianos que comem à mesa do rei, muitas das vezes falam o que os reis querem ouvir. E trazendo isso para os nossos dias, não é diferente, né? Tem muitos profetas que, ao pregar a palavra de Deus, estão apenas massageando o ego dos irmãos e dos ouvintes.
E muitas das vezes, né, não é essa a mensagem que Deus tem naquele dia, naquele momento. Muitas vezes é uma mensagem de arrependimento. Às vezes Deus quer trazer uma mensagem de arrependimento, uma mensagem, né, que leve o povo de Deus a refletir a situação que nós estamos vivenciando na atual conjuntura. Do amor se esfriando, da palavra de Deus se cumprindo, né, ali no que está vaticinado na Bíblia Sagrada. E também o paralelo que o comentarista traz no livro de apoio entre Elias com Acabe e Natã, o profeta Natã com o rei Davi, né? O profeta Elias com o rei Acabe e o profeta Natã com o rei Davi, né? Os dois com coragem para enfrentar o poderio, apontando pecados, mas Davi, que é considerado um rei segundo o coração de Deus, e que o próprio Deus, quando faz a referência a um bom rei, ele cita na palavra o rei Davi, ele se arrependeu dos seus pecados. E Acabe, pelo contrário, continuou pecando e depois, inclusive, né, o derradeiro foi, né, depois que essa mulher perversa comete esse assassinato praticamente, né, foi porque foi amando dela, né, de uma pessoa que de fato era inocente, e ela então trouxe a maldição ali. E sabemos que os cães lamberam seu sangue, comeram sua carne. E o próprio Acabe também, né, ali veio a palavra do Senhor e o sangue dele foi lambido pelos cães. Então, uma situação difícil, né, que aconteceu ali. E essas histórias dos reis de Israel, do primeiro capítulo de Reis, segundo capítulo de Reis, que nós estamos estudando nesse trimestre, é para que nós então possamos perceber que mesmo diante da infidelidade dos reis, o plano que Deus tinha, que Deus tem com este povo. A sequidão espiritual do rei, que é o subtópico número 2 do tópico número 3. Sempre que alguém se torna um costumais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então, ele já estava com a sua mente cauterizada. E a partir de então, ele permitiu que essas atrocidades, inclusive esses cultos pagãos, tinha muita prostituição, tinha homossexualismo, tinha tudo ali que envolvia ali aquele povo, né, naquele tempo, e que eram maus aos olhos do Senhor, era mal fazer aos olhos do Senhor pela sua palavra. E nós vemos que de fato ocorreram muitos pecados e Deus ficou muito irado, e a justiça de Deus então chegou. A síntese do tópico 3, já estamos caminhando para o final, que a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus. É importante que seja sublinhado para os alunos e para mim e para você, professor, que nós precisamos cultivar a comunhão com o Senhor diuturnamente, todos os dias de nossa vida, né? Nos santificando, até atingirmos a estatura de varão perfeito. E aí encontrarmos com o Senhor. Porque a trombeta vai ecoar e nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. E a Bíblia, irmãos, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E tudo isso que estamos estudando nesse trimestre não é um conto, é uma realidade. Aconteceu. E nós vemos que a arqueologia tem comprovado tudo que a palavra de Deus traz. A inerrante palavra de Deus traz.
Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que possivelmente está tendo acesso a essa aula e chegou até aqui, observe aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele tem um propósito com você, tem um propósito comigo, e nós precisamos estar com o nosso coração abertos para que Deus possa, por meio do Espírito Santo, estar operando em nossa vida. A conclusão da lição de hoje, então, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque o rei Acabe endureceu com o seu coração e preferiu ouvir essa mulher pecadora, a Jezabel, que estava ali trazendo todo tipo de idolatria e ajudando a colocar o povo na ruína. E o povo estava indo, o reinado de Acabe, sob o reinado de Acabe, a ruína. Então, e essa maldição estava acontecendo ali, porque o rei estava permitindo ou induzindo o povo, inclusive, ao erro, né? Construindo templos, né? Templo em Samaria, e com um altar ao rei Baal e ao Aserá. Então, Deus, ele chegou num ponto que ultrapassou todos os limites. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Eu sempre digo que a lição traz sempre diversas verdades práticas. Tem várias verdades práticas que nós aprendemos, além daquela do lado do texto áureo no início da lição. E esta aqui é uma. Nós não podemos permitir que a sequidão espiritual nos atinja. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. As experiências com Deus não têm a mesma intensidade de outrora, quando chega a esse ponto da sequidão espiritual. Aí o que acontece? Aí o crente, né, não consegue jejuar como antes, né? Os momentos de oração, ao pouco a pouco, eles vão diminuindo. E o que Deus está neste tempo, né, observando e buscando? Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Que o verdadeiro adorador é você. O verdadeiro adorador sou eu. O verdadeiro adorador é o seu aluno da escola dominical, que está te ouvindo durante 50 minutos, uma hora. E você é uma ferramenta utilizada por Deus. É um vaso na mão do oleiro. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra dele por meio da sua vida, professor, professora de escola bíblica dominical, para que você possa, por seu testemunho, influenciar os seus alunos, e que Deus, por meio do Espírito Santo, vai fazer a obra para convencer o seu aluno a se libertar do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer com que seu aluno ele se aproxime de Deus por meio do ensinamento sistemático da palavra de Deus, que é esse ensinamento genuíno da palavra de Deus é que traz o verdadeiro avivamento espiritual que nós lemos lá no início da lição da oração de Abacuque. Nós precisamos que nosso altar esteja em chamas, esteja consertado, para que, de fato, Deus possa operar em nossa vida. Até domingo que vem, eu peço a você mais uma vez que, se você puder, socialize a nossa lição, mande para um parente, para um amigo, para um professor, para um vocacionado, para um obreiro, para um irmão, para que ele possa também ser atingido pela palavra de Deus por meio do ensino das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD, e esse trimestre tão rico que traz para nós experiências dos reis de Israel e
também essas lições de vida, essas verdades práticas, para que nós então estejamos atentos a não cometer erros e busquemos o acerto, porque o erro é o pecado, errar o alvo, e acertar é Jesus Cristo, o nosso único caminho, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. Tenha uma boa aula, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Deus, para que tu abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, meu Deus, que neste momento está me assistindo, a sua família. Abençoe, Senhor, os seus negócios. Abençoe, Pai, a vida espiritual, a vida material. Ó Senhor, entra com providência, cura, Senhor. Ó Senhor, não só o irmão ou a irmã, mas também os familiares. Abençoa, meu Deus do céu, que o verdadeiro avivamento, Pai Celestial, venha por meio do estudo da Tua Palavra e que nós possamos viver esse avivamento em nossas vidas. Abençoa, Pai querido, cada igreja, cada pastor, cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada professor da escola, cada diácono, diaconisa, cada pastor, cada presbítero, evangelista, membro, a todos, Senhor, da Tua casa. Abençoa aquelas pessoas também que não tiveram real encontro contigo, que elas possam aceitar a Ti como o único verdadeiro Salvador. E que Tu, Senhor, abençoe a nossa nação. Ó Senhor, abençoe também o povo de Israel. Abençoe, Senhor, também o mundo, todos aqueles, Senhor, que precisam de Ti, todos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.